Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos vocês que estão me ouvindo. Estamos aqui prontos para mais uma vez falar desse Jesus maravilhoso que sempre nos tem uma palavra que nos alimenta, nos fortalece. Deus sempre tem uma verdade para a mentira do mundo. Essa é a palavra, né? Ele sempre tem uma verdade para a mentira que o mundo tenta impetrar. Porque Jesus Cristo, Ele não é só o caminho, mas Ele é a verdade. É uma verdade absoluta, não relativa, não depende de circunstâncias. Jesus é uma verdade relativa, não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos de uma verdade que não existe outra igual a esta verdade, né? Aquilo que Ele fez é real para mim e para você, para que possa nós entendermos que Ele está vivo agora. Ele está na sua casa, Ele está aqui. Eis que estarei convosco todos os dias. É uma verdade. Por isso Ele é o caminho, a verdade e também traz a verdadeira vida. Porque a vida que nós vivemos aqui é uma vida de mentira. Você se arruma, você se veste, você se produz, você coloca a sua live na internet, você diz quem você é na internet, mas não é você. Aquilo que você sofre, aquilo que você é, aquilo que você passa, você coloca muitas coisas ali alimentando uma mentira, infelizmente. Nós vivemos numa realidade, quase um teatro,
Mas Jesus é verdade absoluta. Ele desceu do céu, né? E desceu da sua glória, se transformou em figura humana para que eu e você pudéssemos ser resgatados desta forma humana. Por isso que tem uma verdade que se chama Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia, porque eu quero falar agora de outra verdade que Jesus deixou para mim e para você, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. Por exemplo, em Atos capítulo 16, nós vemos lá que o apóstolo Paulo estava caminhando para falar desse Jesus às pessoas. Chegou num ponto que ele começou a caminhar, a palavra de Deus, de capítulo 16, versículo 3, diz que ele foi impedido de ir para determinado lugar, Mísia, se não me engano, pelo Espírito de Jesus. Como que uma pessoa pode ser impedida pelo Espírito de Jesus se Jesus morreu? Isso que eu quero que você frise bem, entenda bem. Como que pode ser impedido pelo Espírito de Jesus se Jesus morreu? Você ressuscitou. Então o Espírito de Jesus está habitando entre nós. Ele vive. Nós estamos na geração do Espírito de Jesus. E ele proibiu para ir em um lugar porque sabia o risco que ele estava correndo naquele lugar. Então ele nos adverte. Ele é a verdade. Por isso que eu tenho que ouvir a voz dele. Amém? Tem uma passagem na Bíblia que eu quero ler com vocês, que Davi personifica uma verdade, né? Davi estava sendo ameaçado de morte. Quando ele estava sendo ameaçado de morte, ele podia fugir para diversos lugares, podia sair para outros lugares, podia mas ele resolveu ir para onde? Para a casa de Ramá. Eu quero trazer para vocês aqui mais 3 coisas importantíssimas. Casa de Ramá. O que era a casa de Ramá? Era uma casa onde viviam os profetas de Deus. Quem são os profetas de Deus hoje? Somos nós, que profetizamos a palavra de Deus para a sua vida. A casa de Ramá era a casa de Deus. O melhor esconderijo para mim e para você é na casa de Deus, é na casa de Ramá. Então, mas nós vamos ver que Davi, no versículo 18 do capítulo 19, capítulo 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Olha essa verdade que traduz de Davi para nós, lá de trás, essa verdade do Espírito Santo para mim e a sua vida. Olha a importância do Espírito Santo para mim e para a sua vida. Do Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. Por que é o Espírito de Jesus? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo. Por isso que é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Versículo 18, 1 Samuel 19, diz assim: Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizera e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então enviou Saul mensageiro para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando perto da casa de Ramá, onde estava Samuel, e aqueles homens que foram buscar Davi, Samuel estava presidindo esse povo que estava profetizando, que lhes presidia. Samuel era o profeta maior ali, era um homem, era o juiz, o líder deles, E Samuel, eles de presidir. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles começaram a profetizar. Foi avisado a Saul e enviou mais outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou outros terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando no poço grande que estava em seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam:
eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, que estava caminhando e também profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Quando ele chegou na casa dos profetas, ele tirou a sua túnica, se despiu, tirou a sua túnica real e também continuou a profetizar, profetizou diante de Samuel. E sem ela, ou seja, sem a túnica, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Vamos lá, pessoal, vamos interpretar tudo isso aqui, uma forma tão bacana de você ver. Então, Davi fugiu e escapou para a casa de Ramá. Por que para a casa de Ramá? Porque na casa de Deus é o melhor lugar para você se guardar. Lá você recebe profecias, palavras de Deus. Lá você é instruído pelo Espírito de Deus. E quando você é instruído por essa verdade, a mentira do mundo não pode te matar, não pode te levar para a maldição, não pode te enganar. Então nós somos dentro da verdade. Então aqui, amado, Davi fugiu para o lugar certo. Não fugiu para um lugar onde tinha soldados, onde podia guardar ele. Não, fugiu para a casa dele. Não, ele foi para a casa de Ramá. A gente nunca sabe. A maior segurança que nós temos foi quando Deus instituiu a igreja, a casa de Deus. Mas essa casa de Deus é só para abrigar os profetas. A verdadeira casa de Deus somos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós somos casa de Jesus. Ele veio morar em nós. Por isso, nós temos que estar na casa de Deus. Então, Davi foi para a casa dos profetas. O que tem na casa dos profetas? Segurança. Você é guardado pelos anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o amam, que o buscam, que vão à sua casa, que estão prontos e os livra. Nós somos livrados todo o tempo porque somos separados para Deus. Mas aonde está escrito isso? O apóstolo Paulo, escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: se alguém tentar destruir o santuário de Deus que é você, Deus o destruirá. Então, amados, nós temos algo dentro de nós que nos protege, que nos guarda. É por isso que nós estamos sempre na casa de Deus, porque ali a gente recebe palavras que vão sendo acumuladas, que nós temos que seguir e fazer com que nós sejamos livres de toda a artimanha do diabo. Então, presta bem atenção aqui. Davi, ele procurou um lugar de segurança. Onde é o lugar de segurança? Casa de Ramá. Naquela época não tinha igreja. Foi para a casa dos profetas. Amém? Agora, Saul queria matar Davi. Então enviou o mensageiro, mandou soldados para ir lá. Amados, o que acontece? Eu quero te trazer essa segurança. O que é essa? Quem que garante que você está seguro? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Olha só. Diz assim, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida também, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
E ele caiu do cavalo por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Opa, peraí, vamos mudar. Jesus, ele estava perseguindo Jesus? Não, ele disse que estava perseguindo, dirigiu-se uma carta para o Senhor para prender todos aqueles homens e mulheres, né, que eram do caminho de Jesus, que eram do caminho, que eram da igreja, que eram do Espírito Santo. Ele foi lá prender, mas no meio do caminho ele caiu do cavalo, ficou no chão, machucado lá no chão, e uma voz chegou: Para de me perseguir. Por que você está me perseguindo, Saulo? Saulo olhou para o céu: Mas quem é que está falando? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Presta bem, se eles estão perseguindo os discípulos, né? Pediu carta, respirando ameaças de morte contra os discípulos, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele queria ameaçar e queria matar, ele matou muitas pessoas. Quando ele foi perseguir, ele não estava perseguindo os discípulos, ele não estava perseguindo aqueles que eram do caminho de Jesus. Quando uma pessoa persegue a nós, não persegue a nós, persegue a Jesus Cristo. Ele é nosso general de guerra, ele é o Senhor dos exércitos, ele que envia os seus anjos para nos guardar. Não existe um anjo da guarda, existem os anjos de Jesus, os anjos que o Senhor dá ordem a seu respeito para guardar você. Pastor, mas eu levei um tombo, eu me machuquei. Logicamente você leva tombo, você se machuca, você cai. Isso também é impossível estar guardando, mas é aquele perigo iminente de morte, perigo iminente de ciladas, Deus vai te guardar e vai te livrar. Se você está no caminho, se está no caminho, com certeza Deus vai te guardar. Mas é poderoso. Então aqui nós estamos vendo aqui em 1 Samuel capítulo 19, o nosso texto também relata a mesma coisa, o mesmo Espírito fazia com que aqueles que vinham perseguir interrompia a caminhada dos soldados que iam prender Davi e fazia com que eles ficassem profetizando. Saulo, depois que caiu do cavalo, ele foi para a casa de um homem chamado Ananias, e ali ele passou a ser o quê? Um homem que profetizava também. Passou a ser um homem de Deus. Ele se transformou, ele traiu do caminho errado e foi para o caminho certo. Jesus não quer matar ninguém, Jesus quer trazer vocês para o caminho dele, que é a verdade, que sabe que esse mundo é mentiroso. Por isso que o mundo, Deus fala que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Quem faz inimizade com o mundo, amizade com o mundo, faz inimizade com Deus, porque nós estamos num mundo de mentira, de tantas coisas, de conluios, de tantas coisas que você vê, que você sabe que você está num mundo de mentira. Difícil é confiar nas pessoas, mas para confiar em Deus, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre, para a eternidade, para viver com Jesus, porque Jesus morreu e disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar morada para vocês. Então, mas essa segurança vem do alto, vem de Jesus, porque Ele está no meio de nós, Ele quer falar conosco, Ele quer traduzir tudo isso para nós, para nos dar segurança, para nos dar a verdadeira paz, que excede ao entendimento dos humanos, mas uma paz que mesmo em tribulação e dificuldade, você sabe que Jesus é contigo. Amém, queridos? É tremendo esta palavra, mas eu quero mais uma coisinha, né? Em 1 Samuel capítulo 19, quando Davi, ele praticamente saiu dali, né? E foi para a casa de Ramá. O que aconteceu? Saul viu que os soldados não voltaram. Falou assim: eu vou também lá, eu vou matar pessoalmente. Levou uma turma lá, foi embora. Quando ele chegou perto da casa de Ramá, o poder de Deus é tão grande, amados,
que não tem reis, não tem ninguém que possa subjugar o poder que está no Senhor. Então o que ele fez? Chegou perto e começou a profetizar. Mas antes de profetizar, tem um detalhe muito grande aqui que é importante, né? Então foi para a casa dos profetas em Ramá. Saul chegou lá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele se despiu de sua túnica. Na casa de Ramá, na casa de Deus, ninguém entra com a túnica, ou seja, você não entra com a túnica do mundo. Nem você pode ser rei, ter toda a autoridade do mundo, mas quando entra na casa de Deus, você se torna servo, porque ali já existe um rei, e o nome desse rei é Jesus de Nazaré. Amém, querido? Então ele teve que tirar a túnica, ele não pode entrar com aquela realeza dentro. É igual hoje, se um médico, um advogado, um doutor entra dentro da igreja do Senhor, ele não é ali um médico, ele não é um doutor, ele é um servo de Deus. Ele tira a túnica dele, ele tira o doutorado dele para se tornar filho de Deus, servo. Jesus diz: aquele que veio para servir é maior do que aquele que serve. Ou seja, aquele que veio para servir é maior do que aquele outro que pensa que manda, que é autoridade, que é tudo. Não, nós viemos para servir, por isso que somos servos. Então, amados, essa palavra é para você guardar no coração, que o Espírito Santo, ele te conduz para a segurança. O Espírito Santo é livramento. O Espírito Santo, ele faz com que você se torne filho de Deus. E ninguém, se você tem o Espírito Santo, pode ir contra você, pode tentar, pode manipular, mas se Deus é por você, quem será contra você? E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e pesquisa mais. Eu falei em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Falei em Hebreus capítulo 3, versículo 6, né? Falei em Atos capítulo 9, que fala da conversão de Saulo, né? Transformou, depois ele mudou o nome para Paulo, e Deus fez muitas maravilhas através da palavra de Deus, que é a verdade para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tchau, tchau.